Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para trazer uma palavra tão forte, irmãos. Olha, eu tenho certeza, essa mensagem de hoje vai ser um divisor de águas na sua vida. Não importa a maneira com que você chegou aqui, você vai sair diferente. Eu vou te explicar o porquê. Sabe, irmãos, quando a gente está na caminhada com Deus e a gente fica confuso, a gente não sabe qual caminho tomar, não sabemos como fazer a melhor decisão de acordo com a vontade de Deus, principalmente, né? E o pior, quando nós estamos pressionados por causa de algum prazo. Sabe quando você tem que tomar uma decisão e não pode demorar muito? Talvez você está num relacionamento, num namoro, que você sabe que aquilo não é de Deus para sua vida, e você também sabe que quanto mais tempo você deixar passar, mais as coisas vão se complicar. É muito comum, né, quando o moço está namorando a moça e ele vai se envolvendo com a família dela. E ela também vai se envolvendo com a família do rapaz. E aí vai complicando, né, porque vai envolvendo sentimentos. Muitas pessoas acabam não tendo coragem e com isso vão ficando anos e anos até tomar uma decisão drástica. E aí as feridas são ainda maiores. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, que ela já tinha namorado mais de 12 anos. E ela terminou o relacionamento quando eles começaram a falar sobre noivado, porque essa pessoa chegou à conclusão que ela não podia seguir adiante naquele namoro. E então, irmãos, não preciso nem falar, né? Foi uma luta, porque já estavam apegados. É claro que com o tempo, né, a gente vai se acostumando. E não quer dizer que um está gostando do outro, mas simplesmente porque é mais cômodo e eles acabam acostumando. Sabe o que aconteceu? Esse rapaz largou da moça e em menos de um ano ele já estava se casando com uma outra pessoa. Ele finalmente encontrou aquela que realmente atendeu os seus requisitos. E aí fica uma questão, né? Por que será que nós demoramos tanto a tomar certas decisões? Uma coisa eu sei, muitas vezes você não sabe o que Deus quer e você então, por não saber o que Deus espera de você, você acaba tomando decisões por conta própria. E isso sem dizer daquelas pessoas, irmãos, que elas ficam lançando sortes, vamos assim dizer, né? É como se fosse assim, a pessoa ora e ela fala assim: Deus, se o Senhor me der um sinal hoje, eu vou fazer a tua vontade. Por exemplo, Deus, se a primeira pessoa que chegar para falar comigo e ela estiver usando uma roupa azul, por exemplo, aí eu sei que é o Senhor falando comigo. Ou então, se o primeiro telefonema que vier for de tal pessoa, aí sim eu sei que é da tua vontade. Então a gente vai brincando com a sorte ali, muitas vezes porque nós estamos inseguros, não é assim? E a gente não sabe o que fazer e no desespero, muitas vezes por causa de algum prazo que a gente tem que cumprir, precisamos tomar aquela decisão, aí nós entramos nesse caminho. Eu me lembro, só para contar aqui para vocês, que quando eu me converti, foi alguns meses antes do carnaval. Eu me converti em janeiro e, se não me engano, foi em fevereiro ou em março o carnaval. E então veio aquele dilema, né? Será que eu vou pro carnaval ou não? Já que para mim carnaval era como se fosse algo sagrado, sabe? Porque por mais que eu tinha me convertido, ainda foi um processo, né? De Deus trabalhando no meu coração para tirar de mim tudo que era do mundo, tudo que não prestava. E eu ainda pensava, eu acho que eu posso ir pro carnaval, é só eu não fazer coisa errada. Mas, irmãos, é claro que isso não dá certo, né? Como é que você vai estar no meio da lama e não vai se sujar? Pois é, irmãos. Então eu fiquei nesse dilema e eu me lembro que então eu fiz aquela oração mais difícil de todas. É aquela decisão que você apresenta diante de Deus e você diz que está disposto a fazer a vontade dele, ainda que você não goste, ainda que não seja do seu jeito. É aquela oração que Jesus fez lá no Getsemane, lembra? Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Se possível, passe de mim esse cálice, mas que ainda assim seja feita a tua vontade. E foi então que eu fiz aquela oração. Deus, se o Senhor não quiser que eu vá para o carnaval, então que a primeira ligação que eu receba seja de alguém da igreja me convidando para ir no acampamento evangélico de carnaval. Isso porque algumas pessoas já tinham comentado comigo na igreja que ia ter um acampamento, um retiro espiritual, e então eu fiz aquela oração. Irmãos, sabe o que aconteceu? Passaram-se ali alguns minutinhos e uma moça lá da igreja me ligou. Ó, Juninho, inclusive eles me chamam de Juninho até hoje, né? Ó, nós estamos indo para um acampamento de carnaval, nós queremos que você vá, fazemos questão. Irmãos, naquela hora eu tive a resposta, a certeza de Deus. Mas aí, sabe o que aconteceu? Depois daquilo ali, eu continuei fazendo alguns testes, né? Pedindo sinais para Deus, para tudo que eu ia fazer. E muitas vezes não acontecia.
Muitas vezes simplesmente não via nenhum sinal, ou não era nada daquilo que eu tinha proposto para Deus, e eu comecei a me frustrar. E foi então que Deus me mostrou que essa não é a melhor maneira de saber a vontade dele. Inclusive, eu fazia uma coisa muito comum, que eu acho que você fazia também, ou ainda faz, que é aquela questão de você abrir a Bíblia, em qualquer parte que cair, é Deus falando com você, né? Só que muitas vezes cai numa passagem que você não entendeu absolutamente nada, e aí então você vai vendo que esse não é o melhor método. Hoje eu vou te mostrar o que você deve fazer então para resolver isso. Amém? Irmãos, quando a gente olha para homens e mulheres da Bíblia, a gente muitas vezes tem a ideia errada de que esses homens e mulheres eram perfeitos, que eles sabiam exatamente o que fazer, eles estavam andando em terreno seguro, como se eles tivessem uma fé firmada. Mas, irmãos, nem sempre foi assim. Deixa eu te contar aqui só 2 exemplos para você entender que todos nós estamos nesse processo de aprendizado. O primeiro exemplo é sobre Moisés. A Bíblia diz que Deus entregou para ele um cajado, era uma vara ali, né? E Deus deu poder, de certa forma, que quando ele tocasse aquele cajado no lugar onde ele estivesse, Deus iria fazer milagres. Só que Moisés ficou com tanto medo, ele ficou tão inseguro, que Deus teve que usar o seu irmão Arão para chegar diante de Faraó e tocar com aquele cajado. Então você vai ver que no começo Moisés estava com medo de ser perseguido por Faraó, de morrer, e então você vai vendo que Arão é que tomou a frente no começo, até que Moisés foi ganhando confiança e ele então decidiu obedecer. Mas eu contei esse exemplo para você entender que nós somos falhos, muitas vezes temos uma fé fraca, pequena, e Deus, graças a Deus, né? Ele tem misericórdia de nós. O outro exemplo é sobre Abraão. Lembra disso? Abraão, ele morava numa terra idólatra. Os seus pais eram idólatras e por isso Deus falou para ele: saia do meio dos seus parentes, vá para uma terra onde eu vou te mostrar. Só que é interessante, irmãos, que a Bíblia diz que Abraão levou o seu pai e junto com ele levou o seu sobrinho. Olha que interessante, ele não obedeceu de primeira. Então eles pararam numa cidade chamada Harã. E ali era uma cidade também idólatra, era uma cidade cheia de idolatria, ou seja, Abraão estava em desobediência. E só depois que o pai de Abraão morreu, é que Abraão finalmente ele partiu em direção à terra que Deus lhe mostraria. Só que ele levou junto também o seu sobrinho, ou seja, não obedeceu, era para deixar os seus parentes de lado. E então ele foi junto com seu sobrinho e a Bíblia diz que houve uma briga entre eles tão grande que eles tiveram que se separar. Aqueles que cuidavam dos rebanhos de Abraão brigaram com aqueles que cuidavam dos rebanhos de Ló, que era o sobrinho de Abraão. Então, Ló foi para a esquerda e Abraão foi para a direita. Quando Abraão finalmente obedeceu, aí a Bíblia diz que Deus falou com Abraão: Abraão, tá vendo toda essa terra aqui? É ela que eu vou te dar, é uma terra prometida. Irmãos, muitas coisas Deus só vai revelar para nós na hora que nós finalmente obedecermos. Na hora que finalmente tomarmos a decisão que não há outro caminho melhor do que andar na presença do Senhor. Amém? Então nós já vamos começar com a mensagem. Eu creio muito que Deus vai falar com você e no final vou orar pela sua vida, também pela sua família. Então é muito importante você permanecer comigo até o fim, tá bom? Antes de começar, só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É rapidinho, ative também o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Então vamos começar. Irmãos, como eu disse para vocês, nós temos esse costume, de achar que os homens do passado eram pessoas praticamente perfeitas, inclusive os apóstolos de Jesus. Mas na verdade não é nada disso, irmãos. E tem um momento muito específico na história da igreja que vai nos ensinar hoje como nós podemos tomar decisões erradas se estivermos com medo, se estivermos com pressa. E eu quero que você imagine aí o que estava acontecendo depois que Jesus subiu aos céus, depois que ele ressuscitou. A Bíblia diz que antes desse momento glorioso, maravilhoso, Jesus deixou uma ordem para os discípulos. Ele disse assim: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam o poder, ou seja, esperem pelo Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, tente entender o que passava na cabeça daqueles homens e mulheres. Jesus, irmãos, ele tinha acabado de ir embora fisicamente, o Espírito Santo ainda não tinha descido, porque isso só aconteceu lá no livro de Atos, capítulo 2, que foi no dia de Pentecostes. Então, nesse meio tempo, eles estavam vivendo o que nós podemos chamar de um tempo de espera forçada. Sabe aquela fase da sua vida onde uma porta se fechou, mas uma outra ainda não se abriu?
Pois é, eu sei que muitos de vocês estão passando por isso. É aquele momento de silêncio, onde você não tem o futuro garantido nas suas mãos, mas você sabe, né, que Deus está cuidando de você. Ao mesmo tempo, de vez em quando, bate aquele desespero muito grande. Irmãos, a Bíblia conta que aqueles homens e mulheres estavam trancados no cenáculo, que era uma sala no andar de cima, e com certeza eles estavam com muito medo dos soldados romanos, dos líderes judeus. Então era um momento muito tenso, sabe? Porque eles estavam com medo de morrer, essa é a verdade. E além desse medo, existia uma preocupação muito grande no coração dos apóstolos. Por quê? Antigamente eram 12, certo? Mas Judas Iscariotes tinha traído Jesus e ele tinha morrido de um jeito horrível. Então ficou um vazio naquele grupo e isso estava incomodando demais eles. A sensação é de que o grupo agora estava incompleto e com certeza eles ficaram muito ansiosos. Então a Bíblia diz que Pedro, no meio daquela pressa de querer resolver logo as coisas, ele se levanta para falar. Olha só o que aconteceu, irmãos. Eu quero ler com vocês Atos capítulo 1, o versículo 21 ao 26. Diz assim, ó: Agora nós devemos escolher um dos homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que ele foi elevado para o céu. O escolhido se unirá a nós como testemunha da ressurreição. Eles então indicaram 2 homens, José, conhecido como Justo, e também Matias. Em seguida eles oraram: Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual desses 2 homens escolheste como apóstolo para substituir Judas neste ministério, pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Então eles lançaram sortes e Matias foi escolhido e juntou-se aos outros 11 apóstolos. Amém? Irmãos, perceba uma coisa aqui muito interessante. Pedro, ele usou a lógica humana e ele usou um costume antigo para resolver um problema que era espiritual. Deixa eu te explicar. Primeiro que ele pensou assim, ó: irmãos, nós precisamos escolher alguém que viu a ressurreição de Jesus, alguém que andou com a gente. E até aí parece que faz sentido, né? Então eles escolheram 2 nomes, José, o Justo, e Matias. E logo depois vem um detalhe que eu sei que quase ninguém percebe. A Bíblia diz que eles lançaram sortes. Olha que interessante. E o que seria esse negócio de lançar sortes? Eu sei que talvez você esteja pensando em algo muito parecido em jogar cara e coroa, jogar uma moedinha para cima, não é? É assim que nós estamos acostumados a jogar um dardo. Mas irmãos, por incrível que pareça, esse modo não era condenado por Deus até então, porque era um jeito muito antigo dos homens e mulheres do passado, da Bíblia, deles procurarem saber qual era a vontade de Deus para eles. Então no Antigo Testamento isso era muito comum. E provavelmente eles usaram pedras marcadas ou algo muito parecido com um negócio chamado Urim e o Tumim, que eram pedras que o sacerdote usava na época de Moisés para saber se a resposta de Deus era sim ou não. Então na lei antiga, antes do Espírito Santo morar dentro de cada um de nós, Deus até permitia o uso disso. Mas preste atenção numa coisa, Jesus aqui ele já tinha ressuscitado, a nova aliança já estava valendo. E a promessa era de que o Espírito da Verdade ia guiar cada um dos discípulos. Mas, infelizmente, eles não conseguiram esperar. Eles estavam aflitos, eles queriam preencher aquela vaga e eles então usaram o método da lei do Antigo Testamento para resolver um problema da graça de Deus. Ou seja, eles queriam contar com a sorte em vez de depender do Espírito Santo. Lembra que eu falei para você? Muitas vezes a gente fica contando com a sorte, né? Deus, se o telefone tocar agora, eu sei que veio do Senhor. Deus, se eu estiver passando ali naquela rua e eu encontrar tal pessoa, aí eu vou saber que é o Senhor mesmo quem colocou alguém ali no meu caminho. Irmãos, isso aí é uma coisa do passado. Precisamos aprender a depender do Espírito Santo de Deus. Amém? E então, voltando aqui para o que aconteceu, a Bíblia conta que a sorte caiu sobre Matias. E o que a Bíblia fala depois disso sobre Matias? Absolutamente nada. O nome desse homem, irmãos, nunca mais apareceu no livro de Atos, porque não era da vontade do Senhor que Matias fosse escolhido. Sabe quem Deus realmente escolheu para ser o apóstolo que levaria o evangelho para o mundo inteiro? E que também foi a pessoa que escreveu quase todo o Novo Testamento? Pois é, foi o apóstolo Paulo. Enquanto os apóstolos estavam ali naquela sala, morrendo de medo, jogando pedrinhas, para ver quem seria o número 12,
porque eles estavam com muita pressa. Irmãos, Deus já estava preparando um encontro com aquele homem que se chamava Saulo. Esse homem estava caçando briga, ele queria prender e matar os discípulos, os apóstolos e todo aquele que falasse de Jesus, mas Deus tinha um plano maior. E muitas vezes nós não entendemos os planos do Senhor e nós queremos entender com a nossa mente racional. Irmãos, é por isso que os apóstolos erraram naquele momento, porque eles queriam escolher alguém que eles achavam que era a melhor pessoa, mas Deus tinha outros planos. Aleluia! E talvez você esteja pensando aí, pastor, mas eu sempre peço sinais para Deus, será que isso é tão errado assim? Irmãos, como eu disse para vocês, eu também já fiz isso no passado. Eu sei que você na verdade está buscando segurança, mas a diferença está no momento certo de você pedir. É claro que Deus pode te dar uma instrução sim, de fazer dessa maneira, mas eu quero que você entenda que hoje você tem o Espírito Santo e você precisa aprender a confiar que Ele vai te guiar em toda a verdade. Amém? Se nós olharmos, por exemplo, no Antigo Testamento, Gideão, ele pediu um sinal com um pano de lã e Deus atendeu. Deus é fiel. Mas uma coisa é fato, Gideão não tinha ainda o Espírito Santo morando dentro dele, como você e eu temos. Amém? Por isso, quando a gente pede um sinal externo, quando nós ficamos assim brincando com a sorte, né? Do tipo, Deus, se a próxima música que tocar no rádio for essa, então eu volto a namorar com meu ex, por exemplo, né? São tantas coisas que eu escuto, irmãos. Mas aí, quando a gente pensa dessa maneira, é como se a gente estivesse dizendo o seguinte: Deus, eu não quero ter o trabalho de orar, de jejuar, de purificar o meu coração para ouvir a tua voz. Então, irmãos, é como se fosse uma mágica, né? A gente quer uma coisa que se resolva logo, que não precise de esforço, de sacrifício. E com isso, sem perceber, a gente vai achando que Deus tem que atender os nossos caprichos, os nossos desejos, sendo que tudo que Ele espera é um relacionamento conosco. E quanto mais você vai esperando no Senhor, quanto mais você vai orando, confiando, mais você vai desenvolvendo esse relacionamento. Então, irmãos, perceba que a vontade de Deus, para ela ser cumprida na nossa vida, exige paciência, não é da noite para o dia. Irmãos, é muito perigoso, sabe? A gente ficar pedindo sinais o tempo todo, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, Deus, na verdade, Ele quer ser o nosso melhor amigo, o nosso conselheiro, o nosso encorajador. Então, o mais triste é quando a pessoa já sabe do que tem que fazer, mas não obedece, e aí de repente parece que ela perde a conexão com Deus e ela vai buscando outras estratégias. Lembra, por exemplo, do rei Saul? O primeiro rei que teve em Israel, esse rei que veio antes de Davi? Pois é, irmãos, a Bíblia conta que esse homem tinha tudo para dar certo, mas ele fez muita coisa errada no seu ministério e infelizmente ele perdeu a presença de Deus. E eu vou te mostrar o que acontece depois que alguém se afasta do Senhor. Olha só o que aconteceu em 1 Samuel capítulo 28, versículo 5 ao versículo 7. Preste atenção nesse momento em que ele precisou de uma resposta e Deus simplesmente ficou em silêncio. Diz assim a palavra de Deus: Quando Saul viu o vasto exército filisteu, ele entrou em pânico e tremeu de medo. Ele consultou ao Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem pelos profetas. Então Samuel disse aos seus conselheiros: Procurem uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. E os conselheiros responderam: Tem uma mulher que é médium e ela mora em Endor. Olha isso aqui, meus irmãos. Saul estava morrendo de medo. Ele tentou o pacote completo, para consultar a Deus. Ele pediu a Deus que falasse com ele em sonhos, que é uma revelação pessoal. Depois, ele pediu que Deus falasse com ele através do Urim. Lembra que eu falei lá no começo que os apóstolos usaram esse método, que é aquele método de jogar pedras no chão como se fossem dados, e Deus não falou com ele também através disso? E então ele consultou os profetas, que era a maior voz de autoridade da época, mas Deus não lhe respondeu. E sabe por quê? Porque o coração de Saul estava longe, era um coração teimoso, cheio de inveja, de orgulho. E Deus não responde, irmãos, quando o coração não está alinhado com o coração dele. Irmãos, Deus não é uma máquina de refrigerante, por exemplo, onde você coloca a moedinha da oração, vamos assim dizer, E aí sai uma lata com a resposta. Irmãos, não tem nada disso. Deus é Pai. E às vezes o pai fica em silêncio, justamente para que o filho pare, reflita sobre as suas atitudes. E então, qual foi o maior erro da vida de Saul?
como ele não aguentou o silêncio de Deus, ele foi procurar a resposta em um lugar que Deus proibia o tempo todo. Ele pensou assim: se Deus não fala comigo, eu vou dar um jeito de saber o que vai acontecer por um outro caminho. E então a Bíblia diz que ele foi consultar uma médium, uma mulher que era uma feiticeira. Irmãos, a lei do Antigo Testamento proibia o tempo todo. E a lição aqui é muito clara, irmãos. Se você não aceitar o silêncio de Deus como um aprendizado na sua vida, como uma prova, como um teste, você vai acabar forçando uma porta que vai te levar para o buraco. A Bíblia diz, irmãos, preste atenção, a Bíblia diz que tem caminhos que para o homem que parecem certos, mas no final deles são caminhos de morte. E eu sei que o Espírito Santo está falando aqui com pessoas que estão a um passo de se desviar, estão assim, na beiradinha do precipício, e Deus está falando contigo: tome cuidado, não vá por um caminho que é largo, espaçoso, onde muitos estão caminhando para a perdição. Continue no caminho estreito, no caminho da cruz, no caminho da renúncia, da dependência do Senhor. Amém? Quantas pessoas hoje, irmãos, e talvez você que está me ouvindo agora, começaram bem a caminhada, mas porque a resposta de Deus demorou um pouco mais, eles resolveram dar um jeitinho por conta própria, né? A gente vê isso acontecendo até na Bíblia, irmãos, de várias maneiras. Talvez você já pensou assim, né? Ah, Deus não me mandou o marido que serve a Ele? Então eu vou namorar esse rapaz aqui, que não acredita em nada mesmo, mas pelo menos é o que apareceu no meu caminho. Minha irmã, não tome essa decisão. A Bíblia diz que o jugo desigual é algo que não deve fazer parte da vida do cristão. Luz e trevas não combinam, crente e incrédulo. A Bíblia já diz, irmãos, não dá certo. E talvez você já pensou assim: ah, Deus não está me respondendo sobre o meu emprego, então vou aceitar esse negócio errado aqui mesmo, porque foi o que apareceu para mim. Irmãos, vamos parar de brincar com a sorte, vamos parar de brincar com a vida espiritual, porque isso aqui é muito sério. É a mesma coisa que os apóstolos fizeram. Eles pensaram: o quê? Vou ficar esperando algo que a gente nem sabe o que é? Esse Espírito Santo que não chega nunca? E então eles estavam a ponto de fazer uma escolha errada, só que Deus mostrou para eles que na verdade ele não queria Matias, ele queria o apóstolo Paulo. Agora pensa comigo numa coisa: o que acontece quando nós decidimos as coisas baseados na sorte, em coincidências? Se algo der errado lá na frente, o que acontece? Nós acabamos colocando a culpa em Deus. E a gente começa a dizer assim: ah, Senhor, mas eu pedi um sinal. Eu pedi para o Senhor falar comigo, por que o Senhor não falou comigo? Irmãos, e Deus poderia dar uma resposta muito bem dada para mim e para você. Ele poderia dizer assim: meu filho, mas eu te dei a Bíblia inteira. Eu já trouxe ali na Bíblia, na minha palavra, muitas das respostas pelo qual você tinha orado. Eu também te dei um coração que estava inquieto, uma consciência que estava com falta de paz. Aquilo já era um sinal. Eu já queria falar com você, meu filho, mas você não me atendeu. E então nessa hora, eu sei que muitos de vocês estão pensando assim: pastor, mas então quer dizer que eu fiz tudo errado até hoje, pastor? Porque está doendo demais, pastor. Oh, meu querido, minha querida, eu sei que você pode estar pensando assim, mas nem sempre é verdade. Nem sempre é porque a gente errou, mas é simplesmente porque a vida nem sempre é fácil mesmo. Fala a verdade, nem sempre a vida é justa. Mas irmãos, uma coisa precisamos ter certeza: a bondade de Deus é muito maior do que os nossos erros. Mesmo que os apóstolos tenham se apressado escolhendo Matias, Deus não deixou a igreja de lado, ele continuou trabalhando, mas Deus agora queria que eles fossem para um novo nível, um nível de dependência no Espírito Santo. Aleluia! Hoje nós estamos nesse tempo da graça, irmãos, e o apóstolo Paulo, que foi o escolhido de verdade por Deus, ele nos ensina então como nós devemos tomar decisões. Olha só esse versículo que ele escreveu lá em Colossenses capítulo 3, o versículo 15. Ele disse assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Amém? Irmãos, a palavra juiz aqui no original quer dizer árbitro. Sabe o juiz de futebol que apita quando alguém faz uma falta ou quando o jogo deve parar? É exatamente isso. A paz de Cristo é o árbitro. Então, quando você for tomar uma decisão, não jogue uma moedinha para o alto, não faça nada por impulso. Olhe para o que está acontecendo dentro de você. A primeira pergunta que você deve fazer é a seguinte: isso vai contra o que está na Bíblia?
Porque se vai contra, não precisa nem orar. A resposta já é não. Amém? E outra coisa que você deve se questionar: se isso que eu estou querendo não vai contra a Bíblia, como é que está o meu coração? Eu sinto aquela paz depois que eu oro? Aquela paz que a gente não consegue explicar? Ou eu fico com o coração aflito, um aperto no peito? É uma dúvida que não passa. Então, se você não tem essa paz, não tome a decisão ainda. Procure conversar com alguém maduro na fé, alguém que pode te aconselhar. Ore mais, tá certo? Peça para Deus confirmar no seu coração. É melhor você ficar parado onde você está, dentro da vontade de Deus, do que correr aí seguindo o que você acha que é certo. Como eu disse para vocês, irmãos, muitas vezes a gente pede um sinal não porque a gente quer obedecer, mas porque a gente está com preguiça ou com medo de ter um relacionamento verdadeiro com Deus. A gente quer respostas prontas e não estamos dispostos a esperar e ver como o Senhor vai falar com a gente. Então, essa é a mensagem que eu senti muito forte, sabe, no meu coração de trazer para vocês. Como vocês sabem, aqui na oração da manhã, na oração da noite, eu sempre falo da Bíblia, da Palavra de Deus, porque eu creio, irmãos, que nós precisamos parar de perder tempo com tantas coisas que a gente vai ouvindo por aí, tanta besteira, tanta profetada. Irmãos, vamos direto para a Bíblia. Ela é a voz de Deus no nosso coração. Amém? Espero que você tenha gostado. Agora nós vamos orar. Não saia do vídeo ainda e deixe também aqui nos seus comentários o seu pedido de oração e escreva assim também: Deus falou comigo hoje. Aleluia! Feche os seus olhos então e no final da oração não deixe de compartilhar. Tem muita gente precisando ouvir essa mensagem hoje e o Senhor quer usar a sua vida para alcançar tantas pessoas. Aleluia! Feche os seus olhos então e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esse aprendizado hoje. Eu creio que essa mensagem foi guiada pelo Teu Espírito Santo. Eu sei, meu Pai, que muitas pessoas aqui estão confusas, estão preocupadas, estão se sentindo sozinhas, abandonadas. Mas o Senhor mesmo disse, Jesus, que enviaria o Espírito Santo para nos guiar, nos consolar e nos mostrar para onde devemos ir. Por isso, Jesus, nós cremos que o Senhor está conosco. O Senhor é um Deus que nos ama e que nos corrige. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor abriu os nossos olhos hoje e nos mostrou que não precisamos viver dependendo da sorte, não precisamos viver dependendo do acaso ou de algum sinal externo. Nós já temos o Espírito Santo, nós temos um Pai que fala, que cuida da gente e que está planejando um futuro maravilhoso para nós. Oh, meu Deus, eu coloco nesse exato momento a vida de cada pessoa que está me ouvindo agora. O Senhor conhece, ó Deus, a aflição que está no coração deste irmão e desta irmã. O Senhor sabe, meu Pai, que muitos agora estão precisando tomar decisões difíceis. Talvez um emprego novo, talvez um relacionamento, um negócio que surgiu ou até mesmo um problema de saúde. E muitas vezes, meu Deus, no desespero, nós tentamos pegar atalhos. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Te peço perdão, meu Pai, em nome do Teu povo. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós agimos como criancinhas na fé. Nos perdoe pela nossa falta de paciência, pelas muitas vezes em que nós não quisemos orar, porque já tínhamos decidido no nosso coração que aquela vontade seria feita. Senhor, perdoa a gente, Pai, porque nós somos falhos e pecadores. A gente prefere uma resposta fácil, como se fosse uma mágica, e com isso acabamos quebrando a cara. Nós tomamos decisões erradas que trazem grandes consequências. Senhor, que o Senhor nos dê maturidade espiritual a partir de agora. Arranca de nós, Senhor, toda raiz de ansiedade. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda influência maligna que tem deixado essa pessoa ansiosa, agindo por impulso. Ó Senhor, nos ajude, Pai, a quietarmos o nosso coração na Tua presença. Eu sei, meu Pai, que tem pessoas aqui que estão sofrendo porque o Senhor está em silêncio. Se tiver algo errado no nosso coração, Pai, nós queremos ter a humildade de mudar. Mostra para nós, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e nos guie nos Teus caminhos eternos. Ó meu Deus, eu sei que ao mesmo tempo o Senhor quer que algumas pessoas enfrentem o tempo do silêncio. Que o Senhor ajude essa pessoa então a ter forças para esperar até o momento certo. Que essa pessoa não venha tentar forçar a porta, que ela não venha tentar resolver do seu jeito,
mas que o Senhor dê sabedoria e que a tua paz seja o juiz em seus corações, em nome de Jesus. Pai, eu oro também pedindo por cura física, Pai. Quantas pessoas agora estão com dor de cabeça, que saia agora todo mal, toda dor de cabeça em nome de Jesus, toda dor nas costas, todo problema no estômago, toda inflamação, todo problema no coração, eu repreendo em nome de Jesus. Oh, meu Deus e meu Pai, opera, Senhor, na vida deste homem e desta mulher. Eu ordeno agora que todo mal de doença saia dessa casa agora, não por causa da nossa sorte, mas por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Oh, meu querido, minha querida, receba a sua cura aí, onde você está sentado, deitado. Coloque a mão no seu corpo e creia que o Espírito Santo está agindo na sua vida agora. Seja curado da depressão, seja liberto desse pânico, dessa insônia que não te deixa dormir por causa das indecisões, por causa do medo, da dúvida. Receba agora a paz e a calmaria do Senhor. Aleluia! E agora, meu querido, minha querida, eu quero te dar a oportunidade de entregar realmente o seu coração e a sua vida nas mãos do Senhor. Eu vou fazer aqui uma oração, eu quero muito que você repita aí onde você está. É só você dizer assim, ó: Senhor Jesus, eu venho a Ti do jeito que eu estou. Eu estou arrependido, Jesus. Eu te peço perdão por todos os meus pecados. Eu reconheço que tentei guiar a minha própria vida e acabei errando. Eu tentei confiar na sorte, naquilo que eu sabia e acabei me frustrando. Por isso, Jesus, hoje eu entrego o meu presente e o meu futuro nas Tuas mãos. Eu te peço também, liberta-me do meu passado. Me perdoe, Jesus, por todos os meus pecados. Me limpa com o Teu sangue. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou por mim. Escreva o meu nome no livro da vida, Jesus. Eu te recebo hoje como meu Senhor e meu Salvador. Muda minha história, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, minha irmã, se você fez essa oração de todo o coração, saiba que o céu está em festa agora. O Espírito Santo passou a morar dentro de você a partir de hoje. Creia nisso. Você não precisa mais de nada a não ser da presença de Deus na sua vida. Aleluia. E agora eu peço para você compartilhar. Eu sei que tem muita gente precisando ouvir a palavra do Senhor e você pode ser um instrumento de cura, de salvação e de libertação. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta.
para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim. Todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.